Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje nós vamos falar aqui no canal sobre mais um arcano do tarô. E o arcano que a gente vai conversar hoje é o carro. Vocês conhecem? O que vocês sabem sobre esse arcano? Né? Então, o carro, ele é uma carta, né, que ele vai falar, né, justamente sobre isso que você está vendo na tela: determinação, foco, né, superação, conquista. Então, como que a gente vê o carro? A gente vê o carro ali como essa figura poderosa que você está vendo mesmo. É uma pessoa em cima de uma carruagem, né, brilhando, bonito pra caramba, né, cheio de brilho de ouro, né, forte, determinado, decidido, controlando aqui, ó, duas feras, né, e botando foco e indo na direção daquilo que ele quer, entendeu? E ele vai vencer, ele vai conquistar, né? O carro ele traz ele traz um movimento para as coisas muito grande, mas não só movimento, pôr a mão na massa e realizar, e conquistar, e ter a vitória. O carro traz isso daí, né? É uma carta de movimentação, né? E então, né, o carro, né, a gente fala sempre do lado positivo, do lado negativo dos arcanos, né? Eu acho muito bonita essas imagens, eu gosto muito das cartas, né, eu acho a ilustração muito bonita. Então, quando o carro ele está muito positivo, ele é o cara da vitória, ele é o cara do sucesso, é o cara da realização, é o cara que não vai medir esforços para poder conseguir conquistar as coisas que ele quer, entendeu? Ele vai pegar a carroça dele, vai pegar aqueles cavalinhos ali e vai na direção do sucesso. É uma carta que também traz em relacionamentos, é uma carta que também traz muita impulsividade, muito desejo, né? Muito calor, né? Muita sexualidade, muita atração, né? Mas o lado positivo principal do carro é que ele é um cara equilibrado, ele é um cara que tem o controle da vida dele, que tem o controle das emoções dele, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, e se ele quer alguma coisa, ele põe foco e ele vai na direção daquilo que ele quer e faz. Agora, quando o carro está no lado negativo dele? No lado negativo, o carro, vamos lá, ele é muito acelerado, entendeu? Ele é muito acelerado e nesse muito acelerado dele, ele, de tão rápido que ele vai sair atropelando tudo e ao invés dele ganhar, ele vai acabar perdendo. Ele pode ser arrogante, ele pode ser meio ditador, autoritário, entendeu? É um cara que vai querer fazer valer a vontade dele acima da de todo mundo, entendeu? Vai ser mais egoísta, entendeu? E a impulsividade dele, ou seja, você tem um impulso que constrói, que é quando está lá no positivo, mas ele faz com inteligência, com esperteza. Aqui não. Aqui ele vai fazer numa impulsividade sem controle, sem organização, vai sair atropelando tudo e ele não vai ganhar, ele vai perder. Ele vai afastar aquilo que ele quer dele, né? Então, no lado negativo, essa impulsividade, ela não é positiva. Então, ele não tem direção, né? E também é um cara que quando ele for vencer, quando ele for conquistar algumas coisas, ele pode querer fazer isso a qualquer custo, doa quem doer. Não é uma coisa legal, né? Exemplos de leituras agora com o carro, né? Vamos lá, um exemplo positivo. Eu vou conseguir concluir esse projeto que estou planejando há meses? E aí? Deu carro, deu mago e deu sol. E aí, o que você acha? Vai conseguir? Vai. Tem tudo para poder conseguir. Por quê? O carro é aquilo que a gente falou. Ele quer alguma coisa, então ele põe foco, ele põe determinação, ele assume as rédeas e ele vai na direção do que ele quer e ele vence, ele conquista. O mago mostra que essa pessoa está fazendo isso, ela não é só esforçada, ela sabe o que ela está fazendo, ela tem conhecimento. E é mais uma carta que mostra que quando uma pessoa quer, ela consegue fazer exatamente aquilo que ela quer. Ela consegue transformar a realidade exatamente para aquilo que ela quer, né? E o sol é a luz, é a iluminação do caminho, mostrando tudo aberto, tudo positivo, tudo feliz, tendo tudo para poder acontecer. Então é uma leitura bem positiva, tá?
Agora, um exemplo de leitura negativa. Estou conseguindo lidar bem com os conflitos no trabalho? Então, uma pessoa que procurou a gente. Lembrando, pessoal, essas leituras são todas fictícias, tá? Dentro de uma consulta de tarô, tem muito mais conversa, muito mais cartas, né? Muito mais interação, muito mais perguntas que são feitas para a gente poder orientar a pessoa o melhor que a gente pode para ela tomar as melhores decisões para a vida dela. Né? Então aqui provavelmente é uma pessoa que está no ambiente de trabalho que não é muito fácil e ela quer saber se ela tem conseguido lidar bem com esses conflitos. O que você acha? O carro, o 5 de paus e o 7 de espadas. Então, ela tem sim, não é um ambiente fácil. Centralizando na leitura, você tem um 5 de paus, que é uma carta que mostra justamente o conflito, o caos, a dificuldade, a desarmonia. A energia no ambiente ali tem muita briga, tem muita confusão e é até difícil das coisas prosperarem, andarem, irem para frente. Só que o carro é aquela pessoa que é uma autoridade, é uma pessoa que toma as rédeas, que tenta conduzir da melhor maneira que pode. Então a gente vê com o carro, essa pessoa ela tenta, mesmo que o ambiente seja difícil, fazer o que ela pode. Ela tem prosperado no ambiente de trabalho dela, apesar das dificuldades que ela tem. E mais uma carta que reforça que ela tem conseguido lidar, mas ela tem lidado com dificuldades, porque o ambiente não é fácil. É o 7 de espadas. O 7 de espadas também é uma carta de conflito, é uma carta de certas dificuldades, só que nesse contexto aqui, né, ele tem dois contextos. O 7 de espadas ele tem um lado negativo dele, que é o lado de pessoas desonestas, que é uma pessoa que não é muito correta com a outra, tem muita é uma pessoa que age baixo mesmo com a outra, mas não é o caso aqui. Esse caso aqui, ele pega o outro lado da carta, que é a pessoa esperta, que é a pessoa negociadora, que é a pessoa diplomática. Então a gente vê no 5 de paus que o ambiente de trabalho ele é complicado. Então, assim, como é que a gente interpreta os arcanos? Pelas cartas, pela interação entre elas. Então a gente tem uma carta de conflito, que é o 5 de paus. A gente tem uma carta que é o carro, que é aquela pessoa que está procurando conduzir as coisas para poder vencer. E você tem o 7 de espadas, que é a carta da pessoa que tem um jogo de cintura, né? Então a gente vê que o ambiente de trabalho realmente não é fácil, mas essa pessoa tem conduzido da maneira como pode. Ela tem feito o que ela pode. Dentro do que ela pode, ela está fazendo o trabalho dela, a parte dela, e ela está tentando conduzir e lidar da melhor maneira que ela pode ali. Entendeu? O que está ao alcance dela, ela está fazendo, mas não é fácil. E o que as cartas aconselham para ela com o 7 de espadas? Essa situação, você não vai vencer entrando na briga, entrando na confusão. Você vai vencer ali com jeitinho. Com jeitinho você consegue vencer, você consegue passar por isso. Se você entrar na confusão, você vai acabar entrando na confusão com essas pessoas e só vai aumentar a briga e vai atrapalhar o seu lado. Então ali você vence, é no jeitinho, é na negociação, é na diplomacia, né? E agora uma reflexão final em relação ao carro, né? Uma coisa muito legal sobre o carro, né? O carro ele fala de vitória, de sucesso, né? Ele dá um impulso, ele dá a movimentação. As coisas com ele pode acontecer até rápido, entendeu? Então ele tem tudo para fazer, ele tem a energia, ele tem a inteligência, ele tem o vigor, ele tem o poder, ele tem tudo. É só ele querer. A chance dele fazer é enorme. Ele não deixando o ego dele atrapalhar, o autoritarismo dele atrapalhar, ele tem tudo para conseguir o que ele quer, porque ele tem foco. Uma coisa muito legal do carro e que eu aprendi dentro de terapia é o seguinte: o foco, sabe? Para a gente poder construir o que a gente quer, a gente precisa de foco e determinação, que foi o que foi muito falado aqui, né? Seja numa situação fácil como essa daqui, seja numa situação difícil como essa aqui. Porque se a coisa tá fácil, a gente vai manter o foco e a determinação e a gente só vai crescer. E se a coisa não tá fácil, se a gente perder o foco e a determinação, a gente vai entrar no caos, na bagunça, e a gente vai acabar se prejudicando. Não pode. Então tem que manter o foco, tem que manter a determinação. O carro é o seguinte: você vê que o moço do carro, ele é um líder, né? Ele conduz, ele não é conduzido. Então,
esses cavalinhos que a gente vê aí, esses animais que a gente sempre vê ele conduzindo a carroça, eu sempre aprendi dentro de terapia que é como se ele fossem as nossas emoções, né? E em momentos que às vezes eu não estava bem, dentro das consultas era falado para mim assim, você não pode deixar as tuas emoções te conduzir. Porque se você deixar esses cavalos, né, te conduzir, eles vão te levar para o precipício e você vai cair lá embaixo. Não pode. É você que controla as emoções, não elas que te controlam. Então o que o carro fala muito é isso. Seja o carro na sua vida. Seja com as suas emoções, seja com aquilo que você quer. Né? A gente só consegue construir as coisas se a gente estiver bem emocionalmente. Né? Então, assim, o carro, a mensagem que ele traz para você é: se você quer alguma coisa, tenha foco, sabe? Saiba aquilo que você quer e não deixa as distrações da direita e da esquerda te atrapalhar, não, sabe? Pega as rédeas, entendeu? Olha para aquilo que você quer, para aquele seu objetivo e vai na direção daquilo que você quer. Não deixe os obstáculos te atrapalhar, sabe? Vai passando, vai vencendo, vai construindo, sabe? Que tem tudo para você chegar lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixe comentário, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, deixe sugestões, tá bom? Me sigam no Instagram, tá bom? Me sigam aqui no canal do YouTube, eu vou deixar os links aqui embaixo. Tem mais vídeos aqui no canal também para poder assistir sobre os arcanos. E até a próxima.